bem-vindos. Boa noite. Dê um salve aí no chat aí. Boa noite. Fala Jota, fala Josenildo. Beleza. Boa Beleza, noite, maravilha. galera. Terezinha. Boa Boa noite. noite, Claudete, Eliana, Ildete. Boa noite, Zilda, Edovalene, Jaqueline Silva. Tem duas Jaqueline hoje aqui. Ju Araújo, Lúcia Maria, Mário. Sejam todos bem-vindos. Essa noite é uma noite muito especial, porque nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito competente, muito capacitada para nos ensinar, para nos trazer direcionamento para lidar com um dos problemas mais incômodos que afetam a nossa vida, né? Quem aqui, levanta a mão aí, ou fala aí no chat aí, quem aqui já teve esse incômodo de sinusite, rinite? Quem aqui já teve alguma vez, né? Vocês estão me ouvindo bem aí? Seu som tá perfeito. É o André que tá dizendo que o dele tá sem som. O André, O dele está sem som. Já está tudo ok. Já estou perfeito, ouvindo agora. perfeito. Ah, Boa noite beleza, aí, pessoal. maravilha Tudo então. bom? Maravilha então. Então, coloca aí no chat aí, ó. Quem já enfrentou esse problema chato aí de sinusite, rinite, alergias? Eu, particularmente, estou muito curioso para entender, né? Porque eu tenho um problema que de vez em quando aparece uma coceira no nariz que incomoda muito. Não sei ainda até hoje o que que é, eu vou aproveitar esse momento aqui. Então, eu vou te orientar o seguinte: pega caneta e papel para anotar todas as informações que o doutor André vai trazer para nós hoje. E também já aproveita e as dúvidas que você tiver, já escreve aqui no chat, porque depois das perguntas que eu vou fazer para o doutor André, nós vamos liberar aqui as perguntas no chat. Eu vou passar essas perguntas para o doutor André para ele tirar as dúvidas que você também tem, tá bom? Então, aproveita esse momento aqui, vai ser muito valioso e você pode sair daqui com muitas respostas e com muitas dúvidas tiradas, tá bom? Inclusive, como que você pode utilizar aí no dia a dia os produtos que você tem no seu negócio para melhorar a qualidade de vida e mandar embora esses problemas chatos aí da rinite, alergia, sinusite e também ajudar as pessoas no teu ciclo de relacionamento e as pessoas que você ajuda aí com o teu negócio também, tá bom? Então, me ajude aqui a receber aí com muita gratidão o doutor André. Doutor André, boa noite, seja muito bem-vindo, tá? É um Boa privilégio noite. ter você aqui conosco hoje e vai ser muito especial ter você aqui para nos trazer esses esclarecimentos. Então, dê aí um boa noite para a galera e se quiser Eu falar alguma fico, coisa a mais, sinta-se à fico vontade. honrado aqui pelo convite. Queria agradecer a todos aí. E um tema bastante propício, né, para essa época de mudança do inverno para o verão. Sempre tem muita crise de rinite, sinusite, faringite, asite, né, da parte superior. Espero contribuir aí com vocês da melhor forma possível. Um abraço ao nosso diamante aí, ao Oliver Daniel também. Show de bola. Muito bom, muito bom. Então, já para começar, aquecendo bem aqui o nosso podcast, eu gostaria de começar perguntando, eu não sei se a grande maioria das pessoas aqui sabe diferenciar rinite, sinusite e alergias. Ou qual que é a diferença, o que que é cada uma delas, qual que é a diferença e alguma delas tem alguma relação entre si? Sim. É questão de localização. A rinite é inflamação do nariz. Ela pode ser aguda, né? Iniciada de forma imediata, como uma gripe, por exemplo, uma crise alérgica, ou crônica, quando você já tem um processo inflamatório por mais de 6 meses, e aí tem algumas patologias específicas, a própria rinite alérgica cronificada. E sinusite é a inflamação dos seios da face, e onde ficam os locais paranasais, né, ao lado do nariz. E aí você tem a inflamação dela, é a sinusite. Geralmente acontece os dois, a rinocinusite, elas estão associadas. Agora, acontece de ter uma sinusite isolada. Por exemplo, paciente que tem uma extração do terceiro, segundo molar, que primeiro molar, você pode ter uma lesão do seio maxilar e ter uma sinusite.
Paciente que tem um desvio do septo nasal, por exemplo, que comprime um lado do nariz e acaba inflamando um dos seios, então por alteração anatômica. E aí você também tem um processo que é agudo ou crônico. No caso da extração dentária, você vai ter um processo aí agudo que pode cronificar. No caso do desvio, geralmente é mais processo crônico. E aí a alergia é um tipo de doença da mucosa que afeta também o nariz e o seio da face. Não significa que seja só deles dois. Por exemplo, geralmente são pacientes que afetam o nariz, ouvido, garganta, né? Pode afetar a pele também. Então, é um tipo de patologia que causa irritação desses locais. Ah, entendi. Muito boa a informação. Então, assim, rinite é só no nariz, sinusite envolve No seio da face, são os paralelos. os da face. Legal. E a alergia está relacionada, então, com a mucosa do Isso, a nariz. alergia é uma doença, né, causada por um alérgeno, uma substância, geralmente é uma proteína, que vai estimular o nosso sistema endógeno e você vai criar uma irritação, uma reação anormal a esse alérgeno. Por exemplo, proteína do Entendi. leite, ácaro, a própria poeira, né? Então, são ou mudanças de temperatura, tem pela aquelas vibríciazinhas que tem na grama, né? Nas plantas, é um dos exemplos. Legal. Eu já ia lhe perguntar, fazer assim, quais são os fatores que desencadeiam cada uma dessas crises, tanto a sinusite, quanto a rinite, quanto a alergia? Quais são os fatores que desencadeiam essas inflamações? Pronto, depende muito da causa. Vamos para essa parte primeiro alérgica. Então, você tem o paciente geralmente teve contato com poeira, mofo, cheiros fortes, gelado, fumaça, animais de pelo, né? Que ele tem um gatinho em casa, um cachorro. Então, acaba que esses fatores você inala, né, por via nasal, e aí você vai ter uma irritação da mucosa. E aí, a partir dessa irritação, você tem alguns sintomas, como espirro, é muito característico da alergia, a coriza, né, aquela coriza excessiva também, e depois vem a obstrução nasal. Mas a característica maior é a coriza e o espirro. E os processos, por exemplo, tem os processos por trauma, tem os medicamentosos, tem a rinite alimentar, tem uma rinite por algum tipo de alimentos que você começa a desencadear a crise, e tem os processos crônicos, bacteriano, fúngico também. E além das infecções virais, né, que é as famosas gripes. Entendi. Então, tem vários fatores, então, que desencadeiam essas inflamações. Isso, isso. Ok. Existe alguma relação dessas inflamações, da rinite, sinusite e alergias, com as outras doenças respiratórias, como bronquite, asma, pneumonias? Sim, aí você tem porque é o vizinho de cima afetando o vizinho de baixo, vamos dizer assim. A via aérea superior, que é nariz aqui, faringe, até a parte da entrada do pulmão, da traqueia, e aí você vai ter a via traqueia, brônquios e pulmão. Então, muitas vezes você tem uma pessoa que tem crises de asma, por exemplo, de bronquite, porque você tem um gotejamento nasal, você tem uma secreção que sai do nariz para a garganta e aquele gotejamento vai irritando a parte inferior e vai causando crise, né? No caso, crise de falta de ar por broncoespasmo. Você tem as tosses secas, esse gotejamento também pode dar tosse seca, pode dar irritação na laringe, aquela famosa, né, que o pessoal chama muito o bichinho do ran-ran. Você tem um processo que você pode afetar os ouvidos também, não só a parte baixa, você pode afetar do nariz, afetar os ouvidos, e aí eles são todos interligados, né? E além disso, essa via superior, ela pode ser afetada pelo estômago, principalmente nas crianças pequenininhas, elas têm um refluxo, o lactente, né? Geralmente o leitinho ali, ele sobe, ele vai até o nariz, o leite, então acaba causando irritação. Inclusive o recém-nascido tem a rinite do lactente, a rinite do recém-nascido, que é também por resto de líquido amniótico, de células que ficam no parto. Então, assim, são muitas causas, né? É muito vasto. E às vezes os sintomas são muito parecidos. Então, por isso que a avaliação do otorrino é muito importante. E uma coisa assim que eu podia salientar, né, em relação a isso, já a questão de, como a gente falou dos órgãos, é que eu tenho observado na prática clínica que a inflamação do corpo, do nosso corpo, acaba predispondo à inflamação das vias aéreas. Então, hoje, quando eu trato o paciente, eu não trato só o nariz, o seio da face, né, a sinusite, ou a bronquite,
eu vejo essa parte como um todo, mas eu analiso como é que está o processo de funcionamento do corpo, desde o intestino. Então, como é que está o intestino dele? Está funcionando bem, não está? Porque como 70% do sistema linfóide, né, associado à imunologia, está no próprio intestino, então, se você não tiver um intestino funcionante, você vai ter uma diminuição desse funcionamento, dessa imunidade, né, desse processo de defesa do corpo. E aí você vai afetar os órgãos que estouram, os órgãos que vão lá e causam problemas que são características de algumas pessoas. Então, acaba criando crise de rinite, sinusite, otite. Então, hoje eu faço esse tratamento sistêmico. Por exemplo, pacientes diabéticos, obesos, que retêm líquido, com doenças metabólicas, eles têm uma predisposição de inflamar cronicamente o corpo e, consequentemente, vai inflamar, né? O corpo inflamado, você vai inflamar com mais facilidade o nariz, o ouvido e a garganta também. Então, essa visão. E hoje, assim, eu começo a tratar de prova de forma até preventiva, de maneira natural, mas muito eficaz, que é através do uso do aloe vera barbadense miller. Então, a aloe vera hoje é um grande aliado para esses casos de rinite, sinusite, faringite. Né? Então, hoje a gente tem uma condição de desinflamar o corpo, melhorar o sistema de funcionamento do intestinal, evitar esses refluxos que também vão afetar a via superior, tá certo? Isso a gente faz desde a criança até o idoso. Show. Então, basicamente, a inflamação das vias aéreas é apenas o início de algum sintoma de um problema mais sistêmico. Porque assim, você tem a doença isolada lá em cima, né? No caso, a rinite, rinocinusite, mas se você tiver qualquer processo inflamatório no corpo, você tiver uma deficiência imunológica, né? Uma questão da competência do sistema imunológico está debilitada, você vai predispor às infecções de repetição. São aqueles pacientes que têm recorrência nas crises. Muitas vezes, por exemplo, eu sou de uma era da medicina de segunda geração. Graças a Deus eu mudei para a terceira geração. Mas como é que era a segunda geração em relação à terceira? A segunda geração, o paciente chega com o nariz entupido, com secreção, catarro, tá lá tossindo. Aí você analisa, vê lá aquela secreção catarral no nariz, você faz uma radiografia ou uma tomografia, mostra a sinusite, e aí você usa corticoide, antibiótico, lava o nariz, usa as medicações e melhora o paciente. Só que esse antibiótico, esse corticoide, melhoram a infecção aguda, mas eles também têm um efeito no corpo de inflamar o próprio corpo. Então, a medicina de segunda geração não olha para esse lado e o paciente inflamado, daqui o quê? 2, 3 meses, ele vai ter o quê? Uma recidiva do processo inflamatório e provavelmente infeccioso também. Porque quando você inflama a mucosa, ela fica encharcada, predispõe às contaminações, seja ela viral, bacteriana ou fúngica. Então, a terceira geração, né, eu fui para esse tipo de geração onde você trata a doença aguda da mesma forma, mas você vê o corpo sistemicamente e aí você desinflama o corpo. Hoje você tem um produto que chama-se Aloe Vera barbadense mille, que vem industrializado, que vem com todos os selos de qualidade, que faz com que a gente consiga desinflamar o corpo. Então, essa conexão faz com que aquela recorrência de 2, 3 meses ou até semanas, você consiga minimizar esse processo. Eu tenho uma alta eficácia hoje no meu consultório com essa casadinha, né, entre o tratamento farmacológico, né, e também a desinflamação que é feita de forma natural, mas com bastante eficácia. Maravilha. O doutor André, assim, parece ser problemas simples, essa questão de rinite, sinusite, para muita gente, assim, existe uma recorrência alta quando principalmente muda a questão de estação do ano, né? Então, mas assim, quais são os impactos que esses problemas eles trazem para a vida do dia a dia de uma pessoa? Impacto no trabalho, no sono, ali no ritmo de atividade da pessoa. Quais são os impactos assim e os prejuízos que isso pode acarretar que às vezes a gente nem percebe, mas acabam agravando a qualidade de vida do dia a dia? Afeta diretamente a qualidade de vida. Começa pelo sono, que você tem um sono muito intermitente, ele é um sono que não é, que tem as fases, né? O sono tem ciclos, e geralmente dura de 90 a 120 minutos, e aí você vai de um sono superficial até o profundo, depois você sobe, desce, esse ciclo
faz com que você organize o sistema nervoso central, você limpe, tire as toxinas do cérebro, memorize algumas coisas. Então, você tem um paciente aí que acaba comprometendo o sono. Quem não dorme bem, passa o dia mal, né? Começa a ter um comprometimento energético, até do humor, de astenia, né? Essa diminuição da força durante o dia. Você afeta a parte de respiração do ponto de vista do nariz entupido, você acaba respirando mais pela boca, então você começa a comprometer outros órgãos, é ruim, você tem a garganta ressecada, aí vem a coriza, vem os espirros, socialmente não é legal, porque depois da Covid as pessoas têm muito medo de quem espirra, né? Quem está ali corizando e tal, então fica um pouco mais que a margem da sociedade para trabalho, para quem tá, ou vai para uma aula, acaba sendo meio que tem que se afastar e acaba não comendo da forma correta também, porque afeta o paladar, o olfato do paladar. Você se sente inflamado, com um corpo inflamado, ele se alimenta menos naturalmente, e aí é onde vai toda essa compensação que tem que ser feita. Maravilha. Então, assim, acaba afetando muita coisa. Aparentemente é simples, mas afeta muito, né? Sim. Uma outra dúvida. Quais são os riscos? Assim, primeiro, existe cura para rinusite, sinusite, para rinite, sinusite, essas alergias? Existem cura para elas? Porque, assim, muita gente parece que tem esse problema a vida inteira e nunca cura. E, assim, Isso. quais são os riscos de quem tem esse problema não tratar ele de forma adequada? Existe um tratamento e um controle, né? Por exemplo, pacientes alérgicos. Você trata, mas tem que tratar o ambiente, você tem que tratar as alterações fisiológicas, anatômicas, você tem que ver toda uma análise completa para que você possa tratar o paciente. Mas se porventura ele volta a ter um ambiente não adequado, né, um ambiente insalubre, por exemplo, ou não use a medicação nos tempos corretos, você acaba tendo a recidiva da doença. E hoje, nesse pós-Covid, a gente vê muita doença cronificada. Você gripa e essa gripe passa 3, 4, 5, 8 semanas e você não melhora. Então, esse processo pós-Covid ele mudou um pouco no manejo do paciente. Então, essa situação de desinflamar o corpo, manter uma imunidade boa, você ter um planejamento de uma vida mais saudável, né, do ponto de vista de hidratação, alimentar, os cuidados com a lavagem nasal. Quando eu falo lavagem, não é aquela lavagem do soro entrar de um lado e sair no outro. Eu sou contra isso, inclusive, porque a gente vê muitos casos de otite, de uma gripe mais simples virar uma sinusite mais complicada, porque o paciente não consegue fazer 100% da forma correta. E aquele aumento da pressão ali do soro dentro do nariz acaba que joga a secreção para muitos lugares que não são interessantes. E, assim, não há necessidade dessa força na lavagem. O que importa é a constância e a umidificação, né? Uma coisa que a gente acaba tendo que alertar. Então, esse processo de tratamento, assim, você tem que analisar, por exemplo, a parte anatômica, como é que está o nariz, o corneto, né, que são tecidos que tem dentro do nariz, eles têm uma função muito importante, que é filtrar, aquecer e umidificar o ar. Esse ar vai chegar no pulmão, seja onde você estiver. Pode ser aqui em Maceió, a 30 graus, como no Polo Norte, ele vai chegar na temperatura ideal, na umidade ideal, no ponto ideal para ser feita a troca de oxigênio e gás carbônico no pulmão. Então, o nariz tem essa importância. Ele filtra as impurezas, né, que vão ficando aqui, começando aqui nesses pelinhos aqui na narina, que muita gente tira, né, também por questões estéticas, mas tem que ter cuidado com isso, que você perde um filtro importante, né? Então, são filtros ali que são barreiras. Para você ter uma ideia, o nariz ele começa aqui, essa área externa contaminada, né? Que você tem bactérias, vírus que tem no ambiente, e você anda na mucosa nasal, apesar de ser um túnel, lá chega praticamente a ser estéril. Você tem a lágrima, que funciona também com um veículo também antimicrobiano, e aí é todo um sistema, sabe, que Deus fez perfeito para que isso funcione. Então, às vezes, esse cartucho ele aumenta tanto pela inflamação que entope de vez as narinas, e aí você tem que corrigir essas alterações. Tem paciente que respira pela boca, aí o céu da boca sobe, aí vai aquele dentinho para frente, o palato ogival, e aí você altera a anatomia do nariz. Aí o septo nasal ele vai sendo desviado, aí você tem que corrigir cirurgicamente. Então, sempre é bom fazer essa avaliação com o otorrino especificamente. Muito bom. Então, assim, existe, assim,
qual é o nível de incidência do estilo de vida e dos hábitos alimentares no agravamento desses problemas? Você tem, assim, um percentual, Como assim? assim, quantos por cento desses agravamentos de inflamações, né, no sistema respiratório podem estar É por sendo causa ocasionados alimentar, por pelo, exempe isso, causas alimentares? A causa, eu não tenho especificamente aqui agora, eu posso até depois passar para vocês, dar uma investigada e passar. Mas, assim, por causa alimentar direta, hoje se olha muito para a questão da lactose, para a questão do glúten, não é? Para a proteína do leite também, e alguns outros tipos de alimentos. Por exemplo, você tem os frutos do mar, né, como desencadeantes por causa das proteínas. Então, esse tipo de processo inflamatório existe, principalmente na questão da lactose, na proteína do leite e no glúten. Quando você suspende esses tipos de alimentos, você vê uma redução do processo inflamatório do corpo e aí, consequentemente, do nariz e da garganta. Eu não posso dizer aqui agora para você com certeza quanto isso afeta as rinossinusites. Eu não sei se tem já um estudo para isso, porque seria realmente você analisar uma casuística muito grande, né, para determinar se realmente houve ou não uma influência direta. E da parte alérgica, a maioria das rinites hoje, né, você tem as rinites de causa alérgica, né, de uma forma geral. Então, vamos agora abordar um pouco, assim, a forma de tratar. O senhor já mencionou aí que utiliza muito a aloe vera, né, como base como no processo de tratamento aí. É, qual é, assim, como que a aloe vera atua no nosso corpo e soluciona esses problemas de rinite, sinusite e alergias? E, assim, primeiro explica, assim, a aloe vera, né, como que ela atua resolvendo esse problema. E depois eu quero entender, assim, existe algum outro produto que tem na esteira ali na prateleira da Forever que também pode ser utilizado em conjunto com a aloe vera? E como que pode ser usado esses produtos para tratamento, assim, de forma individual para cada uma dessas enfermidades? Pronto, o aloe vera ele já começa atuando no sistema gastrointestinal, né? Então, quando você tem uma saúde gastrointestinal, você tem uma porta de entrada com mais facilidade para absorção de nutrientes, de água e nutrientes. Então, já é um grande aliado. Diretamente por desinflamar as mucosas, principalmente a mucosa intestinal, onde você tem o tecido linfóide que é associado ao intestino, chama gout em inglês. É uma forma de você manter a saúde daquele tecido para que você consiga produzir células para o sistema imunológico. Então, 70% desse tecido aí favorece o sistema imunológico do corpo. Então, diretamente a aloe vera vai atuar nesse tecido. Então, também é uma outra coisa muito boa. Um terceiro fator é que a aloe vera ela vai predispor a absorção de nutrientes de uma forma geral. Outra coisa fantástica. Quando a aloe vera entra no organismo, ela tem mais de 200 funções, ela age em todos os sistemas do corpo, literalmente. Então, como um anti-inflamatório natural, por natureza, ele já vai atuar e vai ajudar nessa inflamação direta. Vamos dizer, seria um corticoide natural sem os efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu uso um corticoide, um antibiótico no paciente, em concomitante eu uso aloe vera, você minimiza os efeitos dos medicamentos e ainda ajuda a desinflamar, a ter um efeito antioxidante, porque o processo inflamatório do corpo que oxida células, você leva à morte celular. Então, acaba que favorece esse tipo de ajuda, né? Dessa desinflamação. E aí você tem o controle glicêmico das enzimas de uma forma geral, dos hormônios, você favorece a microcirculação, atua diretamente no sistema imunológico, antitumoral, um imunomodulador. Então, imagine quanta coisa ele vai organizar e evitar comprometimento das funções do corpo, né? Então já é uma boa coisa. Por exemplo, se a causa da infecção no nariz, na garganta, for algum vírus, por exemplo, como o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, você sabe que é um vírus que atua em vários pontos ao mesmo tempo. Então a aloe vera vai predispor o organismo responder com rapidez em relação a esses ataques, né, no corpo. Além da aloe vera, você tem hoje blends, que é
à base de lisina. A lisina é um aminoácido que ele tem um efeito na replicação viral, comprovadamente. Então, ele evita a replicação do vírus. Isso foi um estudo feito já há um tempo em pacientes com herpes labial, que usava a lisina, e a lisina tem esse efeito. Então, imagina a lisina associada à curcumina, que também é um antioxidante, que favorece o sistema imunológico e muitos outros efeitos. A vitamina C, a vitamina D, o zinco e o selênio. Então, esse blend tem um produto chamado Imublend. Então, é muito bom para pessoas adultas, inclusive para evitar, né, sequelas dessas infecções, principalmente virais. Então, é para uso contínuo, diário. Para crianças, hoje você tem formulações com vitamina A, D, E, C, K, B, com zinco, que é a base são gomas, né? O veículo é uma gominha, né? Que é o Immune Gummy, e aí você consegue também, o paciente, a criança, né? O paciente pediátrico consegue ingerir sem dificuldade. O próprio aloe vera eu uso para adulto e para criança, tá? E fora isso, você tem outros agentes que podem atuar no sistema imunológico, como a cápsula de alho, né? O garlic thyme atua diretamente no sistema imunológico, tumoral. O próprio ômega 3, ele favorece isso. Então, o Arctic Sea é uma boa marca porque tem confiabilidade e tem realmente a concentração que tem ali no rótulo, que é a maior dificuldade hoje, principalmente no Brasil, é você ter produtos que não têm qualidade, que você não tem uma certificação verdadeira que garanta aquele produto que ele funcione e tenha concentração. Fora as falsificações, fora muita coisa que acontece, infelizmente, né? Então, assim, são produtos que ajudam diretamente nessa parte das inflamações e infecções de vias aéreas. Perfeito. E assim, qual é a dosagem e a frequência para se tomar, por exemplo, um adulto? Como que ele vai tomar? Ele toma o mesmo produto para tanto para sinusite, para rinite, alergia, o aloe vera gel e o blend? E como que é a forma de tomar? Ele vai tomar quantas vezes ao dia? Qual é a dosagem que o senhor recomenda aí para usar esses produtos nesse tipo de tratamento? Pronto. Um conceito que eu dou para o aloe vera, né? Barbadance Miller, né? O aloe vera gel, é o conceito de um superalimento. Então, ele é um alimento, ele não é medicamento. São coisas diferentes. Então, quando você toma, tem pessoas que tomam 50 ml 2 vezes ao dia. E se você tomar 250 ml 2 vezes ao dia, não é um aumento proporcional igual a um medicamento, é totalmente diferente. Então, você tem uma melhor eficácia tomando 250 ml 2 vezes ao dia do que 50. Então, por exemplo, pacientes que eu vejo com processo inflamatório, que é paciente que tem retenção de líquido, paciente que é inflamado cronicamente. Eu faço a primeira semana, eu tenho feito 500 ml por dia em 2 a 3 tomadas diárias para desinflamar o corpo e depois eu reduzo, que no mínimo você deve tomar 50 ml 2 vezes ao dia. É o mínimo, mínimo mesmo. O ideal é uma dose de 75, 100 pelo menos 2 vezes ao dia. Eu tomo todos os dias 500 ml, já por rotina, tá? E assim, a eficácia é muito boa. Isso eu estou falando de adultos, né? Criança, aí a dosinha é menor, uma criança de 2 anos que já toma um suquinho, vai tomar 30 ml 2 vezes ao dia, e as maiorzinhas já podem tomar 50. Isso em relação à aloe vera. O Imublend, 2 comprimidos ao dia é suficiente. Tanto na crise como fora da crise, eu já mantenho de rotina ele, como o Immunigam também. Tá? O Gallic Time, 3 cápsulas após o almoço, e o Arctic Sea também, que é o ômega, no mínimo 2 cápsulas, mas 2 a 3 cápsulas após o almoço. Quando eu falo após o almoço, essas cápsulas gels, elas são melhores dissolvidas, né, por questão da lipossolubilidade, e aí você tem uma absorção, rompe, você tem uma absorção maior também. Ok, então essas cápsulas que elas são gelatinosas, mas tem o óleo ali, como o alho e o ômega 3 após a Após a refeição ali, refeição. o almoço. O aloe vera gel, você recomenda tomar ele antes da refeição ou após a refeição? O aloe vera gel, para mim, é rotina sempre em jejum, né, sem o alimento no estômago, para que ele tenha um Entendi. alto poder de eficácia de atuar nas vilosidades, né, em toda a parte da mucosa. Quando você vê o Ele já alimento, entra atrapalha. preparando, ok, Às vezes você ele já tem uma entra criança preparando pequena, por ali. exemplo, aí você pode misturar com um pouquinho de suco,
tá? Mas prioritariamente em jejum e sem nenhum alimento sempre no estômago. Por exemplo, se a pessoa almoçou, vai tomar à tarde, se almoçou meio-dia lá para 3 horas da tarde, o que que poderia usar? Quando já tem a digestão completa. E o blend e o gummy pode tomar ali junto com o aloe vera gel ou toma um outro Pode, horário pode específico? sim, pode, Pode pode. tomar junto. Um não impede o outro, nem substitui, né? São coisas diferentes. Né? Por Perfeito. exemplo, o pessoal pergunta, pode usar o ômega com colágeno, com cálcio? Pode sim. Se você pegar seu prato de alimentos, que almoçou hoje, pensa aí no que comeu: carne, arroz, feijão, salada, tomate, cebola, né, alface. Então, são muitas coisinhas ali para compor a alimentação. Os potinhos é a mesma coisa. Não, né? Apesar da aloe vera ter muito nutriente, mas tem outros para que ajudem no processo. Lembrando que são todos alimentos, tá, pessoal? Então, assim, pode ser livremente indicado porque são superalimentos, não são medicamentos. A gente não indica para tratar doença nenhuma, indica para tratar saúde de pessoas que podem estar doentes, tá? Ou não, se não tiver doente, pode tomar também. Então, a visão aqui, então, é justamente dar para o corpo os nutrientes que ele precisa para que ele mesmo produza saúde. Seria essa a... Exatamente. O nosso corpo, ele se bem nutrido, dificilmente ele vai precisar de medicamento. A maior farmácia que a gente tem no corpo é a melhor farmácia do mundo, maior fábrica de medicamento, maior fábrica de antídotos, né? Necessários para o nosso corpo, é o nosso próprio corpo. A gente só precisa nutrir ele, deixar ele funcionando bem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Aí você pega as pessoas que não comem bem cronicamente, né? A desnutrição celular crônica é um problema de saúde pública, tá? E a maioria das pessoas são assim. E você achar que isso não afeta a médio e longo prazo o corpo, não acredite mais nisso, né? E a Covid mostrou isso. Quem estava bem nutrido na época da Covid, isso fez uma boa diferença entre a vida e a morte. Muitas pessoas não sobreviveram às infecções porque tinham desnutrição celular. Perfeito. Muito bom. Eu vou abrir aqui as perguntas do chat. Então, quem não mandou, quiser mandar, já aproveita e manda, tá? Eu vou A tentar primeira responder o aqui, máximo que eu puder, né? Porque beleza. eu sei Não, assim, que. tá. Gente, para mim aqui tá ficando muito claro, assim, muito didático, muito claro, né? Para vocês aí, sinaliza aqui no chat aí, para vocês, tá ok? Manda aí um joinha aí, né? Se tá ficando claro para vocês. E aí as dúvidas que tiverem, pode colocar aqui, tá? Doutor André, você indica utilizar o ativador para pingar no nariz? É uma pergunta difícil para mim, É, porque é o seguinte: por questões de rótulo do produto, ele contraindica. ele contraindica. Ok, Contraindica. Mas eu uso no meu olho tranquilamente, dentro do olho e ajuda pra caramba. E pacientes com doença de ouvido eu também uso e funciona muito bem. Entendeu? No nariz eu não tenho porque como a minha profissão, ela permite você fazer o que está dentro de protocolos, entendeu? Uhum. Então eu não indico por isso. Mas, por exemplo, eu já vi muitos casos de ferida, de essência de pós-cirúrgica, eu vi muita coisa aí, muitos resultados excelentes, excelentes mesmo. Então, mas assim, eu tenho relatos de pessoas que já usaram o nariz e relato que. Porque, como ali é um extrato do extrato da aloe vera, naturalmente ele vai melhorar a mucosa, naturalmente ele vai desinflamar o tecido, ele vai ajudar, né? Mas, como não tem isso no rótulo e não tem esse protocolo, eu não digo diretamente. Mas também eu não contraindico, não, tá? É porque eu não tenho esse estudo, essa experiência para isso. entendi. É mais uma questão técnica mesmo ali do. Como médico, eu tenho que seguir, né? Estudos, entendeu? Mas, assim, eu não vejo por que não usar. Só que também eu não indico isso no meu protocolo clínico normalmente. Eu uso agora para ouvido, eu uso de rotina e ajuda muito. Perfeito. Uma pergunta aqui da Ju Araújo. Doutor, é verdade que olheiras em crianças pode ser sinal de algum problema respiratório? Com certeza, com certeza. Aquela criança que dorme mal, que acaba respirando muito pela boca, tem uma má oxigenação do cérebro, né? Acaba que a troca de oxigênio e gás carbônico ela é deficiente. E aí você tem todo um sistema
alterado, o corpo alterado, inclusive sobrecarga cardiovascular. E aí isso leva a alguns sinais diretos, né? Que é aquele olhar cansado, né? De quem não dormiu, aquele olhar de caído, e a olheira vem também. Então, a olheira é sinal de que o corpo não Pode ser, descansou não, direito. assim, pode ser um sinal de problema respiratório, com certeza. Não significa que todo mundo que tem olheira tem doença respiratória, mas é um dos sinais. Você vê aquela marquinha aqui no nariz, que é aquela de que ninguém tem tanto mexer, também é um sinal bem interessante. Você vê pessoas irritadas, pessoas que desatentas, que não. Por exemplo, eu tive um paciente agora que ele só passa o sono profundo e o sono REM, ele praticamente ele não tem isso. Ele só fica o sono mais superficial, vamos dizer assim. 75% do sono dele fica no sono mais superficial. E aí, ele me relatando que ele é advogado e quer fazer a OAB, estuda, 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 mas não consegue passar porque tem uma dificuldade de memorização. E muito dessa parte de pegar a memória recente para a memória para você guardar no arquivo do cérebro, está no sono REM. Então, isso aí é uma coisa que afeta o intelectual, afeta tudo. Perfeito. Uma pergunta aqui, ó. Se você pudesse dar uma única dica prática para quem sofre de rinite ou sinusite, qual seria? Procurar o otorrino. É a mais, é a mais A prática. sua única é essa, é procurar o É otorrino. Mas tirando essa, receber as outras. Pronto. aí é cuidar da higiene nasal e cuidar da imunidade. Aí isso que a gente falou do uso do aloe vera, do Imublend, dessas soluções nutracêuticas, né, de superalimentos que podem favorecer a saúde, bem-vindo. E cuidar do ambiente, né, porque você tem sempre o fator externo, o fator ambiental, como algo que desencadeia muito essas crises. Maravilha. A Terezinha colocou aqui, eu confirmo que o doutor André diz. Fui curada de alergia com suco de aloe vera. Muito bom. Muita gente, quando você consegue. O aloe vera ele desinflama o corpo como um todo. Ele não é só o nariz, não é só estômago, não é só musculatura, é o corpo como um todo. Então você consegue, diminuindo a taxa inflamatória no corpo, evitar muitas crises. Isso eu tenho visto de muito, muito frequente. E ao contrário, quando o paciente ele acaba, porventura, não tomando mais, né, não usando mais o aloe vera, por exemplo, você recidiva e sobe a crise. Isso eu vejo muito. Então, assim, o aloe vera é um alimento de uso contínuo. Você recomenda, então, dessa Com forma. certeza, com certeza. Da mesma forma que a gente precisa de água, a gente precisa de aloe vera hoje. E isso é muito devido à incidência do ar que a gente respira, dos alimentos que a gente Eu digo consome. que antes disso, é porque a gente tem que ter essa consciência da promoção da saúde e funcionar bem o corpo, para evitar qualquer tipo de doença, inclusive as rinites e sinusites, entendeu? Antes de você pensar nisso. Mas se você for olhar diretamente para a rinocinusite, que é o tema de hoje, também ele vai ter uma ação direta no sistema imunológico, como a gente falou do intestino, tudo. Então, assim, mas em primeiro lugar, pense no melhor funcionamento do seu corpo. O corpo está funcionando bem, ele não vai quebrar a curto nem médio prazo, ele vai ter longevidade, ele vai ter saúde. Agora, não é só tomar aloe vera, né? Você tem alguns pilares que você tem que ter aí. Por exemplo, se movimentar todo dia, exercício, tem que fazer alguma coisa. Tem que hidratar. A água é um nutriente importante, eu já considero nutriente. Comer todas as vitaminas, sais minerais, aminoácidos é muito importante. Né? Ter uma noite de sono, saber dormir. Às vezes você tem uma saúde de corpo perfeita, vai para a cama 9, 10 horas da noite e fica no celular. Né? Então, assim, você tem que saber aquele tempo de pausar. Existem dois hormônios que, inclusive, a aloe vera predispõe ao funcionamento deles, que é o cortisol, que é aquele hormônio que, vamos dizer, que liga você, ele vai fazer com que você funcione durante o dia, e no final do dia, já começo da noite, ele começa a cair, e aí outro hormônio começa a subir, que é a melatonina, que é um hormônio que vai favorecer você descansar, desligar, e o sono é reparador, né? O sono é fundamental. Se tem uma coisa que mudou e que não mudou em qualquer protocolo de saúde desde que o mundo é mundo, é a questão do sono. Pode ver.
Nunca, não teve esse protocolo, mudou, agora é assim, essa não tem. Você tem que dormir, ninguém discute sobre isso. É já comprovadamente, cientificamente comprovado, socialmente comprovado que tem que se dormir. Qual é o tempo? 7 horas e meia a 8 horas e meia, 9 horas. Pelo menos esse horário. Menos do que isso, não faz aqueles ciclos que eu falei. Não completo. São pelo menos 5, né? Do sono de subida e tal. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. O aloe vera com pêssego, ele é indicado para problemas respiratórios? Todos os aloe veras podem ser usados para problema respiratório, porque ele predispõe ao funcionamento melhor do corpo, desinflama, tudo que a gente falou, tá? O pêssego, especificamente, ele tem algumas propriedades, né, inseridas a ele, algumas questões, inclusive, hormonais, mas, assim, se você tomar qualquer um deles, você vai ter, favorece a saúde respiratória, independente. Maravilha. Uma outra pergunta aqui da Ana. Queria saber se o aloe vera pode reduzir a sinusite fungicida. É assim, sinusite, no caso, é fúngica, é por fungo. A sinusite fúngica é um pouco mais específica, ela é uma doença geralmente é crônica e é um manejo, tem que saber, tem que ser de manejo médico. O aloe vera vai ajudar? Vai, porque vai fazer tudo aquilo que a gente falou, vai desinflamar e tal. Só que o fungo, ele tem um tratamento específico, às vezes tem que fazer a limpeza da cavidade, até cirurgicamente falando, então é uma coisa mais específica, não é de manejo tão fácil, entendeu? Ele tem algumas características e tem que saber qual o local que você está com essa sinusite fúngica e infecção fúngica pode se tornar uma forma muito grave se você não trata bem. Então, assim, quanto melhor o corpo estiver funcionando, mais fácil ele sair desse processo. Mas não é só com aloe vera, não, tá? Você tem que realmente ter tratamento médico, você tem que buscar. Tudo. O que os nutracêuticos, né, esses superalimentos fazem? Eles fazem o melhor mesmo funcionamento do corpo. Agora, tem patologias que aparecem, que nós adquirimos, que infelizmente nos acomete, que tem que ser tratamento médico, né? Agora, se você tiver com uma boa alimentação, uma boa nutrição, sistema imunológico, cardiovascular, sistema nervoso, endócrino, tudo funcionando bem, tudo fica mais fácil. Perfeito. E outra pergunta aqui. E os pólipos podem reduzir? Também, o pólipo é uma doença benigna, estou falando do ponto de vista nasal, né, de seio da face, que é de origem inflamatória e infecciosa. Inflamação de mucosa, ela vai inflamando, vai formando tipo umas lesões, tipo gelatina. E o pólipo, quando você reduz o processo inflamatório do corpo, hoje você vê uma redução do pólipo. Eu tenho operado muito menos polipose do que antes, porque eu consigo hoje, eu faço o tratamento agudo, antibiótico, corticoide, medicação tópica, e eu uso aloe vera e imublend já para a questão da questão imunológica e desinflamar o corpo. Quando o paciente volta, ele volta com uma redução muito boa do edema e dos pólipos, e aí você vai usando o uso tópico, né, de medicações tópicas, mais mantendo o aloe vera no blend, e os resultados são muito bons. Hoje eu tenho operado bem menos, inclusive. E olha que assim, eu Muito sou cirurgião, otorrino cirurgião. Então eu recebo muitos pacientes de outros colegas otorrinos que vão, né, caminhar para mim. Então hoje eu estou conseguindo operar menos pacientes após essa nova mudança de mentalidade, de visão e conduta para a terceira geração da medicina. Então, assim, de certa forma, você faz um tratamento antes e já tem um resultado satisfatório antes de cirurgia. Sempre que possível, a gente evita o procedimento cirúrgico, né? Dentro do possível, se você puder tratar Uhum. clinicamente, a cirurgia vai ficar mais uma exceção ali do processo. Antes, polipose, você chega com pacientes, não tinha muito o que fazer. E outra coisa, você operava, limpava tudo lá, daqui a pouco o paciente recidivava. Aí tinha que operar de novo. Tem o paciente que opera 3, 4 vezes já. Então, assim, hoje o manejo está muito melhor, porque se o paciente seguir direitinho, ele desinflama bem o tecido, ele tem menos infecção, menos inflamação e você vê menos doença. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Doutor, indica inalação de algum produto que ajuda aí? Eu acredito que ela está se referindo aqui da Forever, né? Tem algum produto da Forever que indicaria para inalação?
Não, não tem nenhum produto especificamente para inalar. E existiam uns óleos, né? Você botava no refusor, mas ele não existe mais aqui. Uhum. Então, para inalação, não. Assim, se alguém está usando, por exemplo, Activate ou algo assim, mas eu não tenho como eu falei, não tem como indicar. Perfeito. Então, foi muito satisfatório aqui, foi muito claro, né? E agradeço, né, a quem mandou as perguntas, agradeço que é o doutor André, né? Gratidão aí por disponibilizar seu tempo para nos trazer essa clareza, né? Foi muito satisfatório realmente. E eu gostaria de pedir que vocês aqui, né, dessem aqui uma salva de palmas em gratidão aqui ao doutor André que trouxe para nós aqui essas informações valiosas. Então, doutor André, gratidão, viu? Opa, eu que agradeço. Disponibilizar seu conhecimento, seu tempo aqui para E nós, também tá bom? tá. Sensacional. Muito obrigado, André. Doutor André, Opa, eu que muitíssimo agradeço, obrigado. Renan. E É um vamos tema que eu tomar mais gosto. aloe vera, né? Aí, ó, aloe vera, Muito Hemoblend, obrigada aí. Muito obrigada. vamos para cima. Assim, na minha conduta clínica tem ajudado muito. Quando os pacientes eles se conscientizam que usam, é muito mais fácil para mim tratar. Infelizmente, assim, as pessoas elas têm eu tenho costumado falar o seguinte, que no nosso cérebro a gente usa 5% para pensar e 95% é um automático, né, que é o hábito do dia a dia. Aí é a briga de Davi contra Golias. Quando o Hum. Davi decide se cuidar, tomar aloe vera, melhorar, tal, aí vem o Golias, e sabota tudo. Aí a pessoa toma um mês, dois e para. Então, infelizmente, isso acontece. Aí o que acontece? Recidivo da infecção, processo inflamatório, doença, né? E aí você vem de novo e puxa na orelhinha do paciente, ó, tem que usar, tal. E aí você vê as pessoas que se cuidam, né, que usam direitinho, é outro estilo de vida. Isso eu tenho, eu já estou com uns 4 anos que eu uso assim de rotina e eu vejo diferença. E uma coisa interessante, quando eu vou operar o paciente, eu preparo ele antes com aloe vera. Se for adulto, eu uso também o Bioactive, que é um bom aminoácido, que ajuda na síntese do colágeno, né, que para cirurgia é muito bom. E os que usam direitinho, você vê a diferença no intraoperatório. Quando você faz a incisão na mucosa, você vê se sai um líquidozinho, chama exudato, se sangra mais, se não sangra. Então, você sabe se o paciente ele usou ou não o aloe vera. É interessante isso também. Que E legal. tem me ajudado os que usam, né? Tem me ajudado. Eu gostei muito dessa visão de medicina de terceira geração, né? Que antigamente se tratava mais a questão mais pontual. Agora, a medicina de terceira geração, pelo que eu entendi, na verdade, você trata mais do sistema como um todo, né? Integrando uma medicina mais integrativa, que você trata desde o estilo de vida da pessoa para que ela Isso. tenha um corpo todo funcionando corretamente. Na verdade, assim, eu tenho batido muito na tecla o seguinte: como eu depois da aloe vera, eu comecei a pensar em viver mais. Eu comecei a pensar em chegar aos 120 anos e ter longevidade com saúde. Isso é uma coisa que, se Deus der esse direito que a gente possa pedir, né? Você pode pedir que recebe, você bate na porta que a porta se abre, e se você buscar e encontra, então eu tenho pedido os 120 anos. Para isso, eu estou fazendo minha parte, eu tomo aloe vera todos os dias 500 ml. E aí, quando eu comecei a ter essa visão, e comecei a estudar, e comecei a ver a questão da longevidade, que eu estudo muito hoje, a gente tem que ver qualquer doença aguda aqui, tratada hoje pelo médico, você tem que analisar pelo ponto de vista de 4 outros grandes grupos de doenças que, a longo prazo, vão ceifar a longevidade, que vão causar doenças crônicas que vão matar a gente mais cedo. Que é a doença cardiovascular, neurodegenerativa, as tumorações, as neoplasias e a síndrome metabólica de diabetes tipo 2. Então, se eu vou tratar uma sinusite agora, eu usei um corticoide, por exemplo, eu sei que a médio e longo prazo isso pode afetar alguns padrões aqui nesses 4 agentes causadores de diminuição da longevidade. Então, por exemplo, se eu usei um corticoide, eu sei que eu vou predispor a pessoa a síndrome metabólica, porque eu vou inflamar o corpo dela, eu vou aumentar a glicemia, o açúcar no sangue. Então, aqui eu já tenho que pensar o quê? No uso do aloe vera para evitar isso aqui, para evitar a neoplasia, a doença neurodegenerativa e a cardiovascular. Então, tudo que a gente for, quando eu falo terceira geração, é isso. O que você fizer agora, você tem que pensar até onde você quer chegar e se está afetando aqui. Porque se estiver afetando, você tem que dar um jeito de minimizar. Então, aí onde vem a superalimentação, essa consciência.
Aí os exercícios, a hidratação, a saúde mental, né? Todo esse processo. O estilo de vida. Evitar o excesso de trabalho, né? Esses hábitos que a gente adquiriu ao longo dos anos que só vão matar a gente, né, no final das contas mais cedo. Aí quando eu Ó, falo medicina de terceira geração, é esse conceito, sabe? um conceito geral. E eu não consigo mais ver só o nariz, só o ouvido, só a garganta. Eu vejo hoje todo esse contexto. E assim, a consulta também vira 1 hora de consulta, né? Não é mais aquela consulta de 15 minutos. Legal. Eu vou te apresentar uma pessoa aqui que está na sala. A Dona Yara está no negócio comigo há 23 anos, 22 para 23 anos, e ela iniciou com 65. Então, ou seja, Dona Yara, a senhora tem 88 agora, né, Dona Yara? Abre seu áudio aí, por favor. Ela não toma nenhum remédio. Oi, bem, tô rouca. Tá rouca? Opa! Então, apareceu no dia certo. É, ela não toma remédio químico. Só, Aham. e isso já há muitos anos, né? Isso há muitos anos. Ela trata do sistema imunológico dela somente com alimentação e suplementação. Inclusive, já teve outro doutor Aloy que ela participou, né, que eu a Sim, conheci. E eu admirei muito isso. E isso não é bonito de você ver uma pessoa que consegue só com a mudança de hábito, alimentação, né? Nesse contexto, evitar doença. sim. Não é muito Ela, mais barato, sim, né? dirige, pega metrô, faz de tudo, né? Já Perfeito. chegando a 90 anos, e assim, tem uma, né, Dona Yara lá. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado, Coutinho. Também você. Muito obrigado por todo o trabalho que vocês fizeram para a gente nessa noite. Obrigado, doutor André. Obrigado, Coutinho. Eu que agradeço. Contigo também, grande abraço aí. Abraço, André. Me ajudou muito Boa aí, noite, né? viu? Porque a gente acabou Gratidão, doutor falando de muitas André. coisas. Muito bom, muito Eu que bom. Gratidão, agradeço. viu? Boa noite. Um abraço a Abraço todos, aí para pessoal. todos. Sucesso a Um todos abraço, um aí. abraço. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite, obrigado. Oi, boa noite a todos. Muito top. Valeu. The world's not just a place to be, it's something I'm designing. Agradável.